Graça e paz, meus amigos e irmãos em Cristo. Gravando mais um vídeo, reflita aí, compartilhe. Hoje eu gostaria que refletíssemos na diferença da igreja atual e na igreja do primeiro século, onde aqueles homens eles buscavam a Deus com afinco, pregavam a palavra como ninguém. E olhe que eles não tinham jatinhos, não tinham carros, né? Era feito a pé, né? Em navios a vela, ou a remo. Às vezes, acho que nem a vela acho que ainda existia, era a remo. E eles faziam um trabalho como ninguém, muitas vezes colocando suas vidas em risco, em perigo. E hoje as igrejas, as pessoas têm toda a liberdade de pregar o evangelho, né, de buscar a Deus. E muitas vezes a gente vê as igrejas que pregam a sã doutrina vazias, né, porque muitas estão cheias, né, mas as que pregam a sã doutrina, elas estão vazias. A escola bíblica dominical vazia, né, como as pessoas não tivessem sede de aprender, né, sobre Deus. Quando alguém apenas olha para o outro, ele já está achando que está olhando de cara feia, por isso é motivo para ele sair da igreja. E muitas outras coisas, né? Eu sou a favor de que nós precisamos sim congregar. É claro que devemos procurar uma igreja que prega a sã doutrina, mas nós precisamos congregar. E isso foi o que Cristo deixou, né, para congregarmos. Eu acredito que a igreja ela é um grande teste, né, para o cristão. E eu gostaria que, para isso, meditássemos em 2 Coríntios, no capítulo 4, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Então a gente pode entender que o homem que escreveu essa carta aos Coríntios, né, do capítulo 4, 17 ao 18, ele fala: a minha leve e momentânea tribulação. Ou seja, ele achou que tudo aquilo que ele viveu, né, era leve e também momentânea. Enquanto que hoje, por qualquer coisa, nós estamos murmurando, né? Hoje, por qualquer coisa, nós estamos até blasfemando. E quando, na verdade, a gente deveria agradecer a Deus pelo que temos e o que somos. Mas nós fazemos o contrário, né? Nós estamos numa igreja imperfeita. Nós somos imperfeitos, mas nós queremos a perfeição dos irmãos. E isso às vezes acarreta um prejuízo, né, na pregação do evangelho. Então esse mesmo homem aqui que disse que a sua leve e momentânea tribulação foi um homem que no capítulo 11, né, também de 2 Coríntios, a partir do versículo 23, né, ele diz o seguinte, né: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então este homem aqui que relatou anteriormente, né, que a leve e momentânea tribulação é para nós ficar com vergonha, porque nenhum de nós passamos, acho que nem o mínimo dos mínimos do que este homem passou, né? E às vezes a gente fica reclamando,
né, reclamando de barriga cheia, né? A gente precisa, né, cair aos pés de Cristo e voltar ao primeiro amor, né, e fazer a obra com amor, né? Tem muita gente por aí precisando, né, de ouvir uma palavra, e a gente precisa voltar a fazer o que aqueles homens faziam no passado, né? Mesmo colocando em risco as suas vidas, né? Que o Senhor nos abençoe e nos encoraje, né, a fazer, né, com que a obra do Senhor progrida, né, com que o Evangelho, né, seja divulgado, né? E é isso que Jesus nos chamou. Ele disse para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura, né? E disse mais, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos fazer. Que o Senhor nos abençoe.